Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Fagundes, hoje é dia 20 de novembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Você que curte o nosso canal, que gosta, quer dar uma força pra gente, na descrição do vídeo tem conta bancária, você pode depositar, nos ajudar com qualquer valor, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vamos falar de Gleisi Hoffmann. Pois é, Gleisi Hoffmann junto com o Senado acabam de aprovar uma PEC que, em meio à crise que a gente está passando, eles vão arrancar mais dinheiro da gente e é uma estratégia para as eleições de 2020 agora. Incrível como essa turma da esquerda nunca apresenta nada e quando apresenta alguma coisa é sempre para tirar dinheiro do povo. Se inscreve aí, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações e vamos à matéria. Se liga aqui, ó. Na calada da noite, Câmara aprova PEC de Gleisi que legitima a política de copadrinho. Não vai entender, só entender já o que é essa palhaçada, essa nova forma que eles arrumaram de arrancar dinheiro do brasileiro. Vamos lá. Nesta terça-feira, 19, na calada da noite, rapidamente a Câmara aprovou uma PEC da autoria de ninguém menos do que Gleisi Hoffmann, de quando era senadora, alterando a Constituição para possibilitar o envio de recursos da União por parte dos parlamentares para estados, preste atenção nessa parte aqui, estados e municípios através de doações que aparentemente não passarão pelo Tribunal de Contas. Eu me pergunto por que eles querem impedir que essas doações passem pelo Tribunal de Contas. Vocês estão entendendo? Pergunta para vocês. A filantropia do PT foi toda feita em cima de quê? Lembram? Doações de empresas, doações aí de... Vamos matéria. Bom, continuar que é o que interessa. Ainda vou ler a íntegra da PEC, com calma. Contudo, já digo que a emenda é inconstitucional, mas que se dane. Pois a gente sabe que o STF só reconhece inconstitucionalidades quando lhe convém, mesmo quando a PEC é de interesse dos parlamentares. Ela anda rápido. Vejam a diferença dessa daí para a da Previdência, que levou 9 meses na tramitação. Compreenderam? Os recursos da União são todos carimbados, com destinação certa. O governo está conseguindo fazer as coisas porque acabou a roubalheira e o superfaturamento, mas não tem recursos sobrando. E mesmo assim os parlamentares, que já têm direito às tais emendas impositivas, ainda pegam mais. Uma fatia do orçamento para fazer políticas de compadrios nas suas bases eleitorais, para, obviamente, se perpetuarem nos mandatos. Como eu já escrevi, a República Brasileira é uma federação às avessas. Podre Brasil. E ele encerra a matéria. Gente, é o seguinte, o que dona Gleisi Hoffmann está fazendo? O presidente Bolsonaro, né, junto com os ministros e alguns parlamentares, cortaram a mamada, secaram a fonte, fecharam as torneiras, cortaram as tetas que irrigavam a esquerda com o dinheiro público. Nós vimos aí inúmeras ações do presidente que foram criticadas porque ele cortava literalmente, né, a mamata da turma petista. Enfim, petista não só, mas esquerdopata aí que nós conhecemos. Isso fez com que eles levassem um baque muito grande, porque eles viviam do nosso dinheiro. O nosso dinheiro movimentava as ações dessa turma. Isso fez com que eles precisassem arrumar dinheiro em outro lugar. E aí, criaram essa PEC aqui. Agora, o interessante é a pressa que essa PEC foi aprovada e o momento que essa PEC é aprovada. Em 2020 agora, seguem-se o quê? As eleições para prefeitos e vereadores. O PT está ferrado, a esquerda está ferrada, porque em 2016 Dilma Rousseff foi catembada da República. Deixou o país quebrado, veio Michel Temer que não resolveu nada. E aí entrou o quê? Bolsonaro na história. Venceu as eleições, atropelou a esquerda, passou por cima que nem um trator. Resultado,
em 11 meses de governo Bolsonaro, o país vem se recuperando de uma forma estrondosa. Os números ainda são baixos, mas comparando com a situação que o país foi pego, com a situação que o Brasil estava, da forma que o presidente pegou, podemos considerar que os números são números altos, né, para a forma que o país foi encontrado. E aí, o povo brasileiro, pela primeira vez, começou a ver que o seu dinheiro estava sendo empregado em algo decente. E então o que acontece? O PT perdeu, gente, as bases eleitorais. O Haddad perdeu. O Haddad rodou. Eles estão preocupados. Lula acabou de sair da cadeia, soltaram, mas pode ser que ele não seja candidato, pode ser que ele seja, ninguém sabe. Mas eles precisam preparar o terreno para 2022. E como é que eles vão preparar esse terreno para 2022? Tentando eleger candidatos nas cidades e capitais importantes do Brasil. E como é que eles vão fazer isso, gente? Se o presidente cortou a mamata deles, acabou o dinheiro, secou. Não tem dinheiro. E aí é onde entramos nós. Criaram essa PEC para roubar o nosso dinheiro. Eles têm uma coisa chamada de medida impositiva. Obrigatoriamente, querendo ou não, eles têm direito a algumas determinadas quantias por ano. Querendo ou não. E eles acharam pouco essas quantias e querem mais do nosso dinheiro. Por quê, gente? Porque eles precisam trabalhar as eleições de 2020 com o nosso dinheiro, comprando voto, comprando acordos, fechando coligações. E precisam de dinheiro. Vocês viram, por exemplo, a reforma da Previdência, uma coisa essencial para o Brasil. O que aconteceu? 9 meses, moendo. E quando chegou na última hora, o PT, tanto na Câmara quanto no Senado, apresentaram propostas com o intuito de arrancar mais dinheiro do Brasil. Não apresentaram uma proposta com o interesse em economizar dinheiro. Não, todas foram aumentando os gastos. O problema é que eles não têm o que apresentar em 2020 atrelado aos seus candidatos. Então, já que não tem como, o negócio é comprar voto, é comprar apoio, é comprar pessoal. E como fazer isso se não tem dinheiro? Criando uma PEC que facilite isso. Outra coisa importante dessa PEC, o dinheiro entra como forma de doação e não passa pelo Tribunal de Contas. A pergunta que eu fiz eu volto a fazer. Qual o problema do dinheiro passar pelo Tribunal de Contas? Você pega o escândalo do PT, você vai encontrar a maioria das roubalheiras envolvidas sendo praticadas através de doações. É doação da Odebrecht, é doação da OAS, é doação de não sei quem. Tudo dinheiro de propina que entrou como caixa 2. Na esquerda toda. A razão que eles não querem que esse dinheiro passe pelo Tribunal de Contas é porque eles vão fazer outro caminho, vamos dizer assim, outro setor de corrupção. Agora, olha só, o STF, né, porque é inconstitucional isso daqui. A pergunta é, aonde está o STF que não age? Quando o Bolsonaro diminuiu os impostos, disseram que era inconstitucional. Quando o Bolsonaro quis acabar com o excesso de pardais que movimenta a indústria da multa, né, disseram que era inconstitucional. Bolsonaro quer acabar com o DPVAT, disseram que é inconstitucional. Prestem atenção, tudo aquilo que alivia o contribuinte de cobranças desnecessárias é inconstitucional. Agora, apresentar uma PEC que vai tirar de dinheiro do contribuinte, isso não é inconstitucional. Apresentar projetos que aumentam os gastos não é inconstitucional. Deputado petista, eu trouxe para vocês aqui fazendo farra com o dinheiro público, não é inconstitucional. Um deputado como um senador como Humberto Costa gasta 70 mil reais em 3 meses através dos Correios, isso não é inconstitucional.
Quem está pagando é o povo, que se dane. Dona Gleisi Hoffmann acaba de achar um jeito de meter a mão no bolso do brasileiro novamente. Prestem atenção quando vocês forem votar em 2020, gente. Pelo amor de Deus, não votem nessa esquerda. Me mostre um projeto que a esquerda apresentou agora em 2019, que diz assim, esse projeto visa melhorar ou economizar. Me mostra. Eu não conheço. Eu conheço um monte de ações inconstitucional disso. A rede entrou agora, né, para derrubar a medida provisória do Bolsonaro da questão do DPVAT. Agora, quando você vai dar uma olhadinha para ver aonde o dinheiro do DPVAT vai parar, aí é que você entende o porquê a preocupação dessa turma em não acabar com o DPVAT. A argumentação deles é lógica. Não, esse é um dinheiro que ajuda as pessoas que se acidentam, não sei o que, blá blá. Só que tem um detalhe, gente. São pouquíssimas as pessoas que utilizam o DPVAT. A maioria, 80% do dinheiro do DPVAT, só Deus sabe aonde vai parar. Ou talvez saibamos, né, também, claro. Alguns parlamentares têm empresas ligadas ao setor de multa, tem empresas ligadas ao setor do DPVAT, tem empresas ligadas ao setor dos pardais. Isso explica porque muitos deles não querem que Bolsonaro acabe com os pardais. Muitos deles, isso explica porque eles não querem que Bolsonaro acabe com o DPVAT. Porque dinheiro está entrando, gente. É um dinheiro que é um fluxo contínuo. Agora tá aí a inconstitucionalidade. E aí? É o PT roubando o povo brasileiro. É o Bolsonaro tá fechando o buraco do barco de um lado e esses picaretas do outro lado cavando o outro. Depois vamos criticar o governo. Não, porque o governo não vai pra frente. Porque o governo, os índices... Porra, mano. Ó. Desculpa, gente. Caramba. Como é que o governo vai pra frente desse jeito? Como é que você quer que a inflação se equilibre desse jeito? Como é que você quer que a taxa de emprego acelere? Como é que você quer que a economia aumente? Se de um lado o presidente conserta, do outro lado esse povo esculhamba, pô. Sabe, outro dia estavam reclamando aí daquele negócio, é o ICMF? É o CPMF? A CPMF? Aquele negócio lá do imposto, né, sobre produtos, que um secretário ia até cobrar aí para ver se... Fizeram o quê? Fizeram um show. Ah, porque o Bolsonaro vai... Ah, CPMF. Ah, porque o governo vai tirar dinheiro do povo. Olha só quem apresentou uma PEC para sacanear o povo aqui, gente. E foi aprovada. Vocês conseguem entender isso? Tudo que o governo faz é inconstitucional. Mas o que eles fazem para nos roubar, isso não. Isso pode. É inacreditável. Agora, o que é isso? Eleições em 2022. Para onde vai esse dinheiro? Estados e municípios. Isso engloba o quê, gente? Eleições municipais agora, em 2020, e eleições estaduais em 2022 já estão preparando o caminho. Bolsonaro fechou o caminho da corrupção, eles estão abrindo outro. E às nossas custas. Agora, o pior de tudo é que a culpa é nossa. Quem foi que votou em Gleisi Hoffmann? Quem colocou? Ela chegou lá sozinha, gente? Ela chegou lá, bateu o carro, eu vou ser deputada agora, eu quero ser deputada. E pronto, simples assim? Não, nós, brasileiros. Vamos cobrar Bolsonaro por isso? Não, gente, nós temos que cobrar nós mesmos que votamos nessa pilantrofia aqui. Vamos cobrar do exército? Não. As pessoas às vezes reclamam do exército. Pô, sai nas ruas, gente. Quer o exército? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês querem um exército na rua? Só pode com duas condições. Tem uma condição fácil. Um dos poderes executivos pode pedir com o apoio do povo. Cadê o povo nas ruas para pedir? Não tem. Agora, o que ninguém percebe, que é bom a gente falar assim, vamos pedir, eu quero. O exército não faz... Gente, se o exército assumir hoje uma intervenção militar no Brasil, todo esse plano de governo, todo esse tratado de economia que Bolsonaro correu atrás para conseguir, vai tudo por água abaixo. O Brasil retrocede. Os acordos são desfeitos.
Às vezes as pessoas pedem a intervenção militar, mas não entendem o quanto isso abrange, o quanto isso afeta o país. A intervenção militar tem que ser num último caso. Tá certo que o STF nosso está do jeito que está, mas a culpa é nossa. Nós temos ainda a arma para lutar contra isso. Ai, mas a gente vai nas ruas e não dá nada. Pô, quantas pessoas estiveram nas ruas? Olha o tamanho do Brasil e quantas pessoas estavam domingo nas ruas. Mas muitas pessoas estavam em casa cobrando o exército, sentadinhos no seu sofá. Quer que mude o Brasil? Pô, saiam nas ruas quando tiver as manifestações. Agora, sai meia dúzia de pessoas e a maioria fica reclamando, mas não tem coragem de fazer. Então, infelizmente, gente, esse é o fato que nós temos que viver. Se eles fazem o que eles fazem, é porque eles sabem. Vocês podem prestar atenção que a reforma da Previdência passou. Agora, por quê? A mobilização popular em cima disso aqui foi grande. Foi uma briga grande. Agora, depois daquilo ali, o povo murchou. Colocaram na cabeça que não tem jeito, colocaram na cabeça que não adianta. Bom, olha os petistas aí. Eles desistiram? Eles pararam? Não. Iam com 2, com 3, com 4, com 5, com meia dúzia, mas eles estão infernizando a vida do brasileiro aqui, acolá, ali e acolá, com os MST, com a Associação do Raio que o Parta, com a CUT não sei aonde, mas eles estão. Eles não param. E devagarinho eles vão retomando o espaço que eles perderam. Sabe por quê? Porque nós brasileiros votamos na pilantrofia, reclamamos da safadeza que está o governo, mas votamos nos mesmos safados. Isso depois não podemos reclamar quando uma pilantra dessa resolve saquear os nossos cofres públicos. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.